Oi, gente. Estamos aqui mais uma vez trazendo um espaço para vocês, trazendo um conteúdo que pode ajudar vocês na condução do estado de saúde, né? Então, ter saúde não é apenas não ter doenças. É ter um sistema mental e emocional e, por que não, energético equilibrado. Se a gente tem harmonia diante desses sistemas, a gente tem saúde. A gente consegue se expor a alguns agentes agressores, a gente consegue passar por algumas demandas exigentes sem que a gente possa ter o nosso organismo impactado. E por que eu estou conversando sobre isso especificamente? Porque eu acho que é muito importante a gente estar muito conectado com esse bem-estar, essa harmonia que define muito bem a saúde. E muitas vezes a gente começa a ir perdendo paulatinamente essa harmonia, esse equilíbrio, e a gente vai deixando para lá, a gente não vai prestando atenção ou fazendo uma conexão com algo que possa estar acontecendo, está sendo sinalizado para a gente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que é muito importante que a gente se veja periodicamente, faça um check-up, tenha algum profissional da área médica, da área odontológica, ou até mesmo da área terapêutica, psicológica, que possa nos avaliar diante desse estado de equilíbrio, de harmonia, que é tão necessário para que a gente possa enfrentar a vida, construir nossos projetos, passar pelos nossos desafios, entre outras coisas, tá? Então, por que eu estou aqui ressaltando? Porque muitas vezes pacientes vêm me procurar, estão há 2, 3, às vezes 4 anos sem fazer um check-up. E a gente pode, durante esse período, desenvolver situações que poderiam ser evitadas diante desse olhar, diante dessa condução. Geralmente, uma doença, ela começa por uma disfunção, obviamente com algumas exceções, doenças infecciosas, doenças acidentais, mas uma doença ela vem com sinais, ela vem constantemente nos avisando que existe algo. E os nossos exames laboratoriais, os nossos exames de imagem, os nossos exames de função, tem vários exames funcionais que a gente pode fazer como um todo, a parte ginecológica, a parte gastroenterológica, cardiológica, urológica. Então, tudo isso vai nos mostrando o quanto dessa interface de equilíbrio, de harmonia a gente tem ou a gente está perdendo. Então, é por isso que eu estou vindo aqui hoje conversar um pouquinho com vocês, para trazer essa necessidade desse olhar, né, e dessa condução. E o que eu vejo, né? As pessoas que têm o costume de estarem fazendo check-ups ou prestando atenção naquilo que necessariamente não está funcionando bem, elas, na maioria das vezes, não ficam doentes, né? Ou até mesmo a gente consegue resolver as coisas que aparecem de uma forma mais rápida e efetiva, né? E essas pessoas, elas já ficam atentas, inclusive, ao processo de repetição de sinais ou sintomas. Então, elas já começam a ter um olhar um pouco mais, digamos assim, um pouco mais minucioso, especificamente. Então, por isso que é muito importante esse cuidado, esse autocuidado, esse auto-olhar.
a gente não precisa ficar numa neurose, né? Enfim, e nem entrar em qualquer coisa que aconteça. Porque pontualmente nós podemos não estar nem sentindo bem num determinado dia, comer alguma coisa que não caia tão bem, ter uma noite de sono que não seja adequada, e tudo isso vai gerar, obviamente, consequências no dia que acontece ou no dia posterior, né, ou no período que se segue. Porém, eu estou falando de algo mais contínuo, de algo que não seja tão pontual, tá? Então, quem de vocês aqui não costuma fazer um check-up, pelo menos anual? Então, há quanto tempo vocês não se veem diante dessa forma mais ampla? O que vocês vêm sentindo diferentemente do que vocês vinham sentindo anteriormente e ainda não buscaram? Então, são todas essas situações que valem a pena ser vistas, porque muitas vezes, inclusive, podemos ter patologias silenciosas. E se a gente tem esse costume, melhor dizendo, esse hábito, a gente geralmente vai fazer com que esse silêncio, inclusive, seja terminado, né? A gente vai conseguir olhar para isso, mesmo que o corpo não esteja falando, tá? Então, aqui, eu deixo aqui meu recadinho para vocês sobre a necessidade, a importância da gente ter uma medicina preventiva que prima pela qualidade de vida, que prima pelo bem-estar, que também é baseada não apenas na ausência de doenças, mas numa funcionalidade, numa qualidade de vida importante, né? Porque é isso que a gente tem e a gente precisa disso hoje, né? Agora. Então, eu estou aqui, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, se vocês tiverem alguma dúvida, caso vocês não tenham, e depois assistindo o vídeo, se vocês quiserem deixar alguma dúvida no meu direct, a gente vai responder. No meu site também a gente tem alguns dados, tem alguns artigos sobre prevenção de todas as ordens, tá? Enfim, e é muito importante. A gente muitas vezes desconhece uma frequência que seja a melhor frequência, né, para determinadas abordagens, mas minimamente 1 ano é um tempo hábil para que a gente possa fazer a grande maioria dos check-ups, a não ser no caso de mudanças de sintomas e no caso de algumas patologias que já existam concomitantes, né, onde a gente precisa muitas vezes de exames mais frequentes para que a gente possa estar equilibrando, mantendo o corpo mais equilibrado, tá? Então é isso, passei aqui rapidinho. Estou aqui no consultório atendendo entre um paciente e o outro e quis trazer esse recadinho para vocês da importância da gente estar cuidando preventivamente da nossa saúde. E, mais uma vez dizendo, saúde não é apenas ausência de doenças, sinais ou sintomas. É muito mais amplo, é uma sensação de bem-estar, é uma sensação de adequação, é uma sensação de a gente estar realmente conseguindo dar conta de toda a exigência que a vida nos traz, tá bom? Então é isso, acessem o link da bio, caso vocês tenham interesse, entrem no meu site, mandem um vídeo para amigos ou para familiares que possam se beneficiar, e a gente vai estar aqui com um canal trazendo sempre uma mensagenzinha especial e atenciosa para vocês, tá? Um beijo da doutora Sil.